Olá, amigos, uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui com todos nessa oportunidade. Boa noite, meus amigos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário em que cada um vai nos assistir. Sejamos todos bem-vindos a esse momento de reflexão. Então, meus amigos, vamos aproveitar, né? Vamos nos recolher, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo que a espiritualidade nos ampare nesse momento de reflexão, que possamos acolher as palavras, né, que vamos proferir, que as reflexões que vamos fazer, que elas possam nos servir da melhor maneira possível, né? Abrir o nosso coração para as reflexões que o Evangelho nos traz, né, a partir desse trabalho. A proposta que nós temos para essa noite está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa reflexão dessa noite é do capítulo 18, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Né? Nós vamos trazer uma passagem, né, para uma breve leitura dos primeiros itens desse capítulo. Então, a nossa reflexão é baseada na passagem do Evangelho que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa é uma passagem do Evangelho de Mateus. E depois, no Evangelho de Marcos, nós temos: Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Essa é outra passagem, né, do Evangelho de Marcos. E aí nós temos se nos permitem, né, uma breve leitura também da reflexão inicial que Kardec traz a respeito dessa passagem. Ele diz o seguinte: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Passagem interessante, né? Trazendo aspectos muito relevantes e que a gente normalmente aborda, né? Que são esses pontos que são tão sensíveis a todos nós. Kardec continua fazendo as suas reflexões. Nós lemos apenas a primeira frase do item 3. Todo o item 3, item 4, Kardec aproveita essa analogia da pureza relacionada à infância para explorar outros aspectos igualmente importantes do ponto de vista doutrinário, mas que nós não vamos nos aprofundar, nós vamos ficar apenas nessa primeira frase. Então, isso já para dizer que aqueles que quiserem ter uma noção mais completa do texto, precisarão ler o texto no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fizemos aqui, de forma proposital, um recorte bem pequeno do que estes itens que nós nos propomos a refletir, eles trazem em sua totalidade. Nós não vamos aqui falar da totalidade, nós falaremos apenas da primeira frase. Isso já nos ajuda a perceber a riqueza de material que o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita de um modo geral, nos trazem, nos oferecem, que nós podemos ficar aqui conversando 20, 30 minutos, uma hora, sobre um aspecto, sobre uma frase, sobre uma analogia, sobre um pequeno texto, e esse texto ele vai se desdobrando, ele vai trazendo novos conhecimentos, novas reflexões, novas aplicações, à medida em que nós vamos
perguntando para o texto, a gente vai fazendo perguntas para o texto e o texto vai nos respondendo e nos induzindo a fazer mais perguntas. Esse é um processo interessante que a gente vai aprendendo a fazer e que o texto nos convida a fazer, porque ele é muito profundo. A começar pela escolha de Kardec no título desse capítulo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Kardec faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo as bem-aventuranças para serem trabalhadas dentro da obra, porque fica evidente na escolha do codificador o núcleo, o cerne, a ideia central do cristianismo expressa nas bem-aventuranças. Uma vez que a gente entenda bem as bem-aventuranças, fica mais fácil da gente entender o cristianismo e, por consequência, o espiritismo, que é o seu continuador. Então, quando Kardec faz essa escolha de trazer para o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e como nós lemos na sequência, lá no Evangelho de Mateus, a consequência desta bem-aventurança, quem tem esta bem-aventurança, quem tem essa virtude, tem como consequência ver a Deus. Como é que a gente vê Deus? Aí nós vamos lembrar, naturalmente, do Livro dos Espíritos, que Kardec começa toda... Aqui, né? Aí está a capa do Livro dos Espíritos, tradução de Evandro Noleto Bezerra, a tradução mais atual que nós temos, da nossa FEB Editora, que é uma tradução que, por ser mais atualizada, traz uma linguagem mais acessível, mais próxima do nosso momento presente, né? Não que as demais traduções sejam ruins ou equivocadas, de forma alguma, mas particularmente eu acho que ela é de um texto mais próximo do nosso tempo presente, né? Por ser uma tradução mais nova. E Kardec, já na primeira pergunta que ele apresenta em O Livro dos Espíritos, onde ele trata do que é Deus, ele já expressa esse sentimento de que Deus é um princípio fundamental da doutrina espírita. E isso está claro já na introdução da obra. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, ele vai dizer que Deus é um dos seus princípios fundamentais. Então vem a pergunta, naturalmente, o que é Deus? E a resposta, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O espírita que se preza lembra dessa pergunta de cor, porque é a primeira e é curta, né? A gente sabe de cor. Depois não perguntem das outras, a gente já tem mais dificuldade. Mas, ok, sabemos o que é Deus, mas o que isso tem a ver com a pureza de coração? Bom, como é que a gente vê alguma coisa que é a causa primária e inteligência suprema? O Livro dos Espíritos diz, inclusive dos atributos, né? Colocando algumas questões, será que a gente consegue entender esses atributos? Que atributos são esses? Que atributos nós temos aí da divindade? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada. Vamos passear pelo primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Isso também é um ponto importante, assim, a gente está fazendo algumas reflexões quase que como um estudo aqui, né? Sim, verdade. E quando a gente está olhando lá no Evangelho, a gente vê assim, falando sobre Deus, sobre ver a Deus, o que veio na nossa cabeça nesse momento? Bom, vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, porque tem um capítulo que fala sobre Deus. Essas relações a gente precisa ir fazendo, e a gente aprende a fazer à medida em que a gente vai lendo essas obras. Por isso a importância da leitura, do estudo, dessa coisa paulatina, continuada, porque esses insights eles vão surgindo. E nesse insight que nós tivemos olhamos lá no Evangelho, em que falava da percepção de Deus, de ver a Deus como a consequência de ter essa pureza de coração, a gente vai questionar assim, bom, mas o que é Deus? Definimos? Sim. Agora nos perguntamos, e como é que a gente vê algo assim? E aí tu trouxeste a questão dos atributos, né? Que Kardec traz, né, como sendo Deus eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então ele pergunta se todas essas características poderiam configurar, né? A gente poderia entender os atributos da divindade, os atributos de Deus, dentro daquele princípio de ser realmente a causa primária. Então nós sabemos o que é e quais são seus atributos, ou suas características. Ok, e como é que a gente vê isso? É possível ver a Deus? Será que Kardec fazia tanta pergunta? Será que ele não perguntou isso?
Kardec perguntou, Perguntou? né? Perguntou. Olha só. Nós temos lá na questão número 10, acho que é uma pergunta que se encaixa bem tranquilo nessa questão que nós trouxemos, né? Vamos ver. Kardec vai trazer a seguinte pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Traduzindo isso para uma outra linguagem, o homem pode ver a Deus? É a mesma coisa, né? Ok. E a resposta que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos é não. Nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus. E aí nós vamos ter uma explicação para isso. Por quê? Porque falta ali, né? Faltaria para o ser humano, para o homem, um sentido. Falta um sentido. Olha que interessante. Então a gente está dizendo que esse item 10 está falando sobre a capacidade humana de ver A a Deus. Deus. Agora vamos juntar as duas coisas. Tu estás com o Livro dos Espíritos na mão, eu estou com o Evangelho. O Evangelho diz que bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Será que esse sentido de que fala o item 10 do Livro dos Espíritos não é justamente a pureza de coração? Às vezes a gente pensa em sentido como uma questão de linguagem, né? Num primeiro momento a gente pode pensar que, não, faltam palavras para definir Deus, falta, né, uma compreensão linguística para definir. Mas e se sentido fosse outra coisa? E se sentido fosse realmente mais do que uma percepção? E se o sentido fosse como uma virtude? Aí talvez a gente pudesse... Eu tenho o sentido da visão, da audição, Sim. do tato, do paladar. E tem um sentido que a gente está dando um nome aqui, que é a pureza de coração. Que é alguma coisa que não está no corpo. Não. E como tu bem definiste, é uma virtude do espírito imortal e que nós ainda não desenvolvemos. Ainda não. Mas podemos, porque o item 10 não está dizendo que o homem nunca poderá. Não. Ele está dizendo que hoje ele não pode, porque lhe falta um sentido, que ele pode alcançar, ele pode desenvolver essa virtude ou esse sentido. Então resumindo, falar dessa bem-aventurança da pureza de coração é falar de alguma coisa que nos aproxima de Deus. Por que é tão importante assim ter essa proximidade com Deus? O que isso ajudaria? O que tornaria a nossa vida melhor? Estar mais perto de Deus. Se a gente pensa assim, tá, mas e Deus? Ele não está perto de mim? Ele não está comigo o tempo todo? Ele não está em toda parte? Essa pode ser uma pergunta, uma afirmação / pergunta de alguém que está sentindo assim, bom, mas que diferença faz eu ter esse sentido se Deus está sempre perto de mim, sempre junto comigo? Eu trago aqui uma reflexão para tentar nos ajudar a entender isso. E às vezes a gente fica achando que é o suficiente que Deus esteja perto ou conosco. Talvez o que nós tenhamos que nos questionar é o quão perto nós estamos de Deus. É como aquela pessoa que está ao teu lado, convivendo contigo, e que está sempre ali, te apoiando, te auxiliando, e mesmo assim tu te sente só, te sente isolado, te sente distante do outro, mesmo que o outro esteja do teu lado. O outro pode estar do teu lado e te dando todo apoio, mesmo assim tu te sentindo só. Porque eu decidi, mesmo com a proximidade do outro, não deixar que ele se aproxime de mim. Que ele esteja no meu coração. Será que a gente não pode traduzir isso nesse entendimento de que não basta que Deus esteja comigo ou em mim, que Ele está em toda parte, é preciso que eu esteja com Ele? O que tu nos diz disso? É uma percepção interessante, né? Porque com certeza isso vai nos auxiliar na caminhada, né? Na própria passagem do Evangelho, no pequeno trecho que nós lemos, fala da questão do orgulho e do egoísmo, né? Talvez essa proximidade com Deus nos auxiliasse, né, no enfrentamento desses vícios, dessas chagas, né, que nos
que nos trazem tantas dificuldades, tantos problemas, tantos sofrimentos, tanta infelicidade, né? Uhum. É algo assim para a gente pensar. Nós sabemos os pontos que a gente precisa atacar, né? E essa percepção, inclusive isso é uma lei, né? A lei de adoração. Nós estarmos próximos a Deus poderia nos facilitar essa trajetória. Então, nos aproximar de Deus, ter esta percepção de Deus, é alguma coisa que tornaria a nossa vida mais plena. Porque imagina só, a gente conseguir confabular com o Criador, conversar com Ele. Assim como Cristo dizia, que estava em constante contato com o Pai, que Ele e o Pai eram um. Não um no sentido de único, mas no sentido de que Ele expressava perfeitamente a identidade de ideias, de pensamentos, né? Ele expressava o desejo do Criador. Imagina a felicidade, a alegria, o sentimento de completude, de te sentir completamente integrado com Deus. Deve ser alguma coisa assim que a gente não tem como imaginar. É coisa de espírito puro, é alguma coisa que está muito longe da nossa. Mas se dá para a gente se aproximar, porque isso não é uma coisa que tu vira a chave e pronto, agora eu tenho pureza de coração. É alguma coisa que tu vai moldando, graduando aos poucos até atingir, até alcançar. E aí Kardec ele faz alguma coisa aqui que é fantástica, que é definir o que é essa pureza de coração. Isso deixa mais palpável, traz para perto. Quer dizer, é importante porque me aproxima de Deus, e eu sei por que é importante estar perto de Deus, e agora eu pergunto o seguinte: mas e como que eu faço isso? E Kardec diz como fazer isso, porque ele vai dizer que a pureza de coração é inseparável. É como se ele dissesse, vamos definir pureza de coração. É igual a simplicidade e humildade. A humildade, vamos começar pela humildade aqui, porque eu acho que o próprio Criador é o exemplo máximo disso. A humildade de se apagar de uma forma tão radical, que apesar de ser a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a gente ainda pode negar a sua existência. Dizer, não, eu acho que ele não existe. Se isso não é humildade na sua expressão máxima, se imagina alguém que tenha construído alguma coisa muito grande, como uma grande corporação, uma grande empresa, e essa pessoa não quer que a humanidade saiba que foi ela que fez. Dá para imaginar alguma coisa assim? A primeira coisa que a gente faz é colocar uma placa, né? Dizendo, fundada pelo fulano, feita pelo ciclano. A gente está falando de uma empresa. Agora imagina o universo. Ele cria o universo, não põe placa em lugar nenhum, e ainda dá a possibilidade do ser humano negar a sua existência. Então a gente vê o que é esta negação completa de alguma coisa na própria divindade. Claro que está muito longe aqui, né, a gente falar em Deus nessa perspectiva, mas a gente já entende a humildade como alguma coisa que nos apaga. Não no sentido de que eu me torno irrelevante ou que eu deixo de me preocupar comigo, não, mas no sentido em que eu me apago para que o outro cresça ao meu lado, para que o outro tenha espaço junto comigo. Essa pureza de coração passa por essa possibilidade do outro florescer ao meu lado. Porque eu não tenho inveja, não tenho o egoísmo tentando abafar o crescimento daquele outro que está ao meu lado, enfim. Porque a humildade é esse sentimento que permite, que dá espaço para o outro. Se eu estou dando espaço para o outro através da humildade que eu estou desenvolvendo, esse espaço que eu dou para o outro é um espaço que eu também dou para Deus se aproximar de mim. Te parece algo palpável assim? E o segundo ponto, que é a simplicidade. Simplicidade também é uma palavra muito interessante, né? A gente costuma confundir simples com simplório. A gente achar que alguma coisa simples é alguma coisa de menos valia, de menos importância. Eu não quero ser simples. Eu quero ser complexo. Eu quero ser difícil. Eu quero ser alguma coisa... Porque a simplicidade parece que é pouco, parece que é menos. E a pureza de coração está dizendo que não.
que se a gente quer se aproximar de Deus, quer ter pureza de coração, quer desenvolver essa virtude, primeiro desenvolva a humildade, dê espaço para o outro. Depois desenvolva a simplicidade, ou seja, fique com o que é essencial. Fique com o que é essencial. Menos é mais. E se a gente parar para pensar, quanto tempo nós perdemos fazendo coisas que são desnecessárias, consumindo coisas que são desnecessárias, acumulando coisas que são desnecessárias. Porque parece naquele momento que aquilo está preenchendo algum espaço dentro de mim. E aí eu corro para comprar, para consumir, para ter, para complicar, para parecer mais do que realmente é. Para preencher um espaço que eu sinto que está vazio. Esse espaço vazio só se preenche com a presença do Criador. Porque é Ele que vai dar essa completude. E esses pontos assim que está trazendo são muito interessantes porque a gente consegue de novo linkar com aquela reflexão que a gente fez a respeito de que nos falta um sentido para entender a Deus, quando Kardec vai colocar na pergunta aqui na questão número 11 o seguinte ponto: será que um dia nós vamos conseguir compreender a Deus? E o que Kardec, o que a gente vai ter como resposta, né? Que quando o espírito não tiver mais obscurecido pela matéria, e quando ele já tiver a perfeição, ele vai conseguir compreender a Deus. Que, na verdade, é o resumo de todos esses pontos que a gente está vendo, né? Da simplicidade no sentido do essencial. Quer dizer, o lado material, ele tem um propósito. Mas é um propósito que a gente tem que saber a justa medida dele. Não, nem mais e nem menos, né? O ponto de equilíbrio. E penso que a gente pode colocar dentro desse aspecto da análise, incluindo com a questão da simplicidade. Daí vai fechando dentro daquele ponto, né, que nós trouxemos para falar do entendimento, da compreensão, do ver a Deus, né? Simplificar. Buscar o essencial, olhar na sua rotina aquilo que é desnecessário e ir cortando sentimentos desnecessários, pensamentos desnecessários. Quantas vezes nós nos sentimos esgotados porque estamos pensando várias coisas ao mesmo tempo, sem foco, sem presença, sem estar no momento. A gente está em outro lugar, menos no momento presente, menos vivendo a experiência do momento presente. Simplificar é ficar com o sentimento, com o pensamento daquele momento, daquela experiência. É estar presente e não estar em vários lugares ou com vários pensamentos ao mesmo tempo, sem chegar a lugar algum. Isso é simplificar. E a humildade é dar espaço para o outro. Simplificar e dar espaço para o outro é um caminho para a pureza de coração. E isso a gente já pode ir fazendo hoje. Não é algo que precisa esperar virar espírito puro, até porque isso só vai acontecer se nós fizermos a nossa parte agora, né? Porque é alguma coisa que precisa ser construída. Eu acho que fica aqui uma boa reflexão para nós, né? Para esse final de noite, enfim, para o horário que cada um for assistir. Como é que está a minha presença no momento presente? Eu tenho realmente pensado, agido, sentido naquele momento, eu tenho dispersado a minha atenção, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, vivendo situações que ainda não aconteceram, na ansiedade, na angústia, no medo. Eu estou conseguindo focar naquilo que eu estou vivendo agora? Eu estou simplificando as minhas necessidades? Ou eu estou consumindo de forma desnecessária, supérflua? E junto com o outro, na relação com o outro, eu dou espaço para o outro expressar o que pensa, o que sente. Eu estou preocupado com o outro no sentido de acolher ou apenas no sentido de fazer de conta que estou ali e às vezes me afastando, ainda que esteja perto, me afastando emocionalmente do outro, não dando espaço para que ele sinta junto comigo, para que ele saiba como eu estou me sentindo e para que eu queira saber como que o outro está se sentindo. Certamente, se a gente pensar nesses dois aspectos da nossa vida, da simplicidade e da humildade, o nosso hoje já se torna alguma coisa muito melhor. Acho que é uma boa reflexão para esse momento. Nós convidamos, né, todos os amigos para se colocarem, né, abertos,
com a proposta de fazer essa reflexão, sendo que cada um tem a sua própria realidade, né, a sua própria vivência, no que cada um vai precisar se melhorar, o que já deu conta, o seu tempo, né, e pedindo sempre que a espiritualidade esteja conosco e que nós possamos, né, acolher o amparo que a espiritualidade nos traz sempre. Então, nesse sentido, meus amigos, vamos continuar com o pensamento elevado, aproveitando as palavras de reflexão, aproveitando esse momento harmonioso, né, em que nos dispusemos a refletir sobre a moral do Cristo, que possamos levar essas lições para o nosso dia a dia, que possamos entendê-las da melhor maneira possível e que cada um usufrua dentro das suas possibilidades. Que as palavras do Evangelho nos sirvam de norte, de farol em todas as nossas atitudes e que a paz do Divino Mestre esteja conosco hoje e sempre. Então agradecemos, né? Uma boa noite a todos. Obrigado, amigos. Até a próxima.